Nessa segunda aula da série Tudo que você precisa saber de geometria plana, eu preparei 27 exercícios resolvidos de triângulos. Vamos lá, no nosso primeiro bloco aí dessa aula, trago dois exercícios, um falando sobre triângulo isósceles e outro falando sobre triângulo equilátero, tá bom? Então olha só, se um triângulo ABC é isósceles com base BC, você está vendo o triângulo aí, e está vendo que eu estou lendo, beleza? Determine x. Então, para essa situação, nós precisamos calcular o valor de x. Então, o que você tem que entender? Quando o triângulo é isósceles, tem um dos lados que nós chamamos de base. A base é essa aí, que é BC, ok? Isso quer dizer o seguinte, que o lado AB, que é 2x menos 7, tem que ser igual ao lado AC, cuja medida vale x mais 5. Na verdade não é igual o termo correto é congruente, ok? Aqui em geometria nós não utilizamos essa palavra igual. Na prática, você tem que entender que o AB é congruente com o AC, os lados são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Essa é a ideia, tá bom? Então daí eu tiro o seguinte, para essa situação, que 2x menos 7 tem a mesma medida de x mais 5. Vou resolver essa equação do primeiro grau, muito tranquila, e com isso descubro o valor de x, que é o que o exercício está me pedindo. 5, perceba que esse x passou para lá, trocou o sinal, 7 passa para lá, troca o sinal. Conclusão, o x que nós estávamos procurando, nesse caso, vale 12. O triângulo isósceles, tá? Agora vamos ver uma situação de triângulo equilátero. O triângulo ABC é equilátero, determine x e y. O que é ser equilátero? O que é ser um triângulo equilátero? Todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Você vai perceber que tem duas variáveis aí, né? Agora apareceu x e apareceu y, né? Só que nós sabemos o seguinte, que primeiro, um dos lados aí, que é 15 menos y, tem que dar 9, que é o outro lado. Bacana, já que todos os lados têm a mesma medida, 15 menos y tem que dar 9. Daqui eu descubro o y. Menos y é igual a 9, menos 15, menos y é igual a menos 6, multiplica todo mundo por menos 1, chega à conclusão que y, que é uma das variáveis que eu estou procurando, vale 6. Agora, perceba, você está vendo o triângulo aí? Você pode usar o mesmo raciocínio para x. Aquele lado lá que é 2x menos 7, aquele lado que é 2x menos 7, também tem que ser 9, ok? Que é o lado AC. Eles possuem a mesma medida, ok? Então eles são iguais aí, são congruentes, né? 2x igual 9 mais 7, passei o 7 para lá com o sinal trocado, 2x é igual a 16, eu vou passar o 2 dividindo, conclusão, o x que eu procurava, nesse caso, vale 8, beleza? Então, dois exercícios tranquilos aí, nível de dificuldade baixo, né, fáceis, só para a gente lembrar o que é triângulo isósceles para a primeira situação e triângulo equilátero para a segunda equação. Vamos seguindo o segundo bloco, vindo aí. Vamos lá, mais dois exercícios, certo? Lembrando aí que todos eles são retirados do volume 9 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, na minha visão, melhor coleção que existe no país de matemática, tá bom? Beleza, então dá uma olhada em mais dois exercícios, agora envolvendo triângulos que são isósceles, só que o detalhe é o seguinte, nós não vamos trabalhar mais com a ideia de que os lados são congruentes, agora nós vamos trabalhar com a ideia de que os ângulos são congruentes, porque isso é uma verdade. Em triângulos isósceles nós temos dois lados e dois ângulos congruentes, ou seja, ângulos e lados com a mesma medida. E esse é um dos casos, perceba. Tá vendo lá a base BC, ó? A base é aquela que é oposta ao vértice A, tá? O lado que é oposto ao vértice B e o lado que é oposto ao vértice C são congruentes, na mesma medida. Então seus ângulos também têm que ter a mesma medida. Essa é a ideia. Então, novamente, você vai resolver a equação de primeiro grau. 2x menos 10 graus tem que ser igual, um dos ângulos da base, tem que ser igual ao outro ângulo da base, que nós já sabemos que vale 30. Perceberam? E agora é só resolver essa equação, ó.
2x é igual a 30 graus, 10 passa para lá com o sinal trocado, 2x é 40 graus, x é 40 graus dividido por 2, portanto, o x que eu procurava equivale a 20 graus. Beleza? Vem outra situação aí, outro triângulo isósceles, agora a base é AC, percebe que ele deu um giro nele, 90 graus no sentido anti-horário? Beleza, então a base é AC, isso significa que os lados AB e BC têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eles têm ângulos opostos que também possuem a mesma medida. Então os dois ângulos da base, a base é AC, os dois ângulos da base, que são x mais 30 graus e 2x menos 20 graus, são congruentes, possuem a mesma medida. Então x mais 30 graus possui a mesma medida, ou é congruente, com 2x menos 20 graus. Novamente, caio numa equação do primeiro grau, tranquila de ser resolvida. Se eu mudei os caras de lugar, se eles estavam positivos, ficaram negativos, foi o caso do 30. Se estavam positivos, ficaram negativos, é o caso do 2x também, tá bom? Então aqui fica menos x é igual a menos 50 graus, multiplica todo mundo por menos 1, x, portanto, é igual a 50 graus. E aí está mais dois exercícios envolvendo a ideia de triângulos que são isósceles, mas agora eu não me preocupei com os lados, eu me preocupei com os ângulos da base. Tem que ser iguais. A lados iguais se opõem ângulos iguais. Provavelmente você já ouviu essa frase, ok? Olha aí mais um exercício, um pouquinho mais complicado que os anteriores, né? O nosso nível de dificuldade ele vai aumentando aqui com o passar do tempo, né? Tem um inicial do exercício que diz que o triângulo ABC é isósceles de base BC. Se ele é isósceles de base BC, quer dizer que os ângulos da base possuem a mesma medida, são congruentes, certo? Então aquele ângulo B que você vê, que é o ângulo relacionado ao vértice B, que é esse aqui, ele tem a mesma medida do ângulo C, que é o ângulo relacionado ao vértice C. Se isso é verdade, nós já vamos acrescentar a esse desenho a seguinte informação, que esse ângulo aqui também é Y, porque aqui é Y. Os ângulos da base têm a mesma medida. Aqui foi chamado de Y, aqui também tem que ser chamado de Y, tá? O exercício que é x e y, percebe que tem um x aqui, ó, x mais 45. E aqui 2x menos 40 graus. Olha só, se eu pegar, vamos lembrar lá da aula de ângulos, que é uma aula anterior a essa aqui. Que foi a primeira aula que nós gravamos aí de geometria plana, tá? Vamos lembrar o seguinte, na hora que eu pegar 2x menos 40 graus, e somar com y, essa soma tem que dar um ângulo de 180 graus. Percebeu que é um ângulo raso aqui de 180? Somei esse ângulo com esse, tem que dar 180. E ao mesmo tempo, olhando para o outro vértice, o que eu tenho? Esse y somado com x mais 45 graus também nos dá 180 graus. Beleza, estou com duas equações e as mesmas duas incógnitas, x e y. Então eu vou chegar a uma solução aqui. Certo? Eu vou pegar 2x somar com y, passar o 40 para lá com o sinal trocado, beleza? 2x mais y igual 220 graus, deixo quieto por enquanto. Olha o de lá, y mais x, ou x mais y, tanto faz, 180 graus, pego 45, passo para lá com o sinal trocado. Beleza? Então y mais x dá quanto? 135 graus. Daqui eu posso isolar qualquer um desses, ou x ou y, para jogar de cá, ó, certo? Ou eu poderia simplesmente aqui já, ó, vamos pegar e isolar o y, 220 graus menos 2x. Pronto. Isolei y. Essa aqui é a minha primeira equação, certo? Ah, mas por que você isolou y? Porque eu vou jogar na outra equação para descobrir x. Descoberto x, eu volto em y. Percebeu a estratégia? Então, onde está y, eu vou colocar 220 graus menos 2x, certo? Mais x, dou continuidade à equação, é igual a 135 graus. Vamos deixar claro que esse 220 menos 2x, eu coloquei no lugar do y. Beleza, vou somar esses caras, ó. Vou passar o 220 para lá com o sinal trocado. Sobrou de cá, menos 2x, mais x. Esses caras já estão de cá, então não tem que trocar sinal.
O 135 está do lado de lá, menos 220 graus. 220 graus foi para lá com o sinal trocado. Fica menos x igual 135 menos 220, 65 mais 20, 85, mas vai ser 85 negativo, né? Vai perceber o que eu vou fazer aqui, ó. Olha lá, 135 menos 220, é isso mesmo, né? 65 mais 20, ou seja, 85, só que negativo. Multiplico todo mundo por menos 1, daqui eu concluo que x, que é um dos caras que eu estava procurando, equivale a 85 graus. E agora ficou tranquilo para descobrir y, por quê? Eu volto aqui, eu já tenho o valor de x, ó. Então y é quem? 220 graus menos duas vezes o valor de x, que é 85 graus, tá bom? Y é igual 220 graus menos 2 vezes 85, 170 graus. Y me dá, portanto, 50 graus. Legal? Então, se você quiser tirar a prova, você pode voltar aqui no exercício. Você pode voltar. Vamos deixar aqui o final da festa só em os valores que a gente estava procurando. Ok? Indicados. Pronto, você pode tirar um print aí da tela. Descobrimos x, descobrimos y. Você pode voltar aqui e ver, ó. Y é 50. Aqui, 50 de cá. Então, isso aqui é 50, aqui é 50, aqui é 80, porque a soma tem que dar 180. Beleza. 50 mais 50 dá 100, com 80, 180. Quem é esse ângulo? Pô, isso aqui é 50, aqui tem que dar 130. Vamos ver se dá 130. Ó. Pega o valor de x. 2 vezes 85, 170. 170 menos 40, 130. Que é o que tem que dar. Porque a soma tem que dar 180. E aqui tinha dado 50. Pega 85 mais 45, dá 130 também. 130 mais 50, fechou em 180. Beleza? Vamos seguindo em frente a todo vapor. Vamos lá, nesse bloco, 2 exercícios envolvendo triângulos equiláteros, aqueles cujas medidas dos lados são todos congruentes, são todos iguais, ok? Essa é a ideia. Dá uma olhada aí nessa primeira figura, você tem x e y na jogada, o exercício quer que você determine x e y, beleza? E aí nós vamos ter que montar um sisteminha, certo? Se todos os lados são iguais, significa que 2x mais 1 é igual a y. E significa também que 3x menos 3 igual a y, ok? E ainda significa que aquele lado lá que é 2x mais 1 também é igual a 3x menos 3. Então perceba, se você chamar essas três igualdades que nós acabamos de construir, justamente pelo fato do triângulo ser equilátero, você vai perceber que a jogada aqui é utilizar a terceira. Por que a jogada é utilizar a terceira? Perceba, a primeira tem x e y, a segunda tem x e y. A terceira só tem x, né? Que é a igualdade aí entre os lados AC e o lado AB. Ué, então eu já vou nessa, porque eu já vou descobrir o valor de x aqui, ó. 2x menos 3x igual menos 3 menos 1. Quem trocou de lado, trocou de sinal. 2x menos 3x dá menos x. Aqui dá menos 4, multiplico todo mundo por menos 1, resultado 4. Poxa, se eu já descobri x, agora para descobrir y, basta voltar ou na primeira ou na segunda. Eu vou voltar na primeira aqui, ó. Na hora que eu voltar na primeira, o que eu terei? 2x mais 1 igual a y. Tá, mas x eu acabei de encontrar. Então é 2 vezes 8 mais 1, isso me dá y. 16, né? Porque 2 vezes 8 é 16, mais 1 é y, 17 é igual a y, conclusão, y é igual a 17. Se 17 é igual a y é igual a 17. Ok? Nem preciso preocupar com o sinal quando eu troco todo mundo de lugar. Então, descobrimos x e y. Já era. O exercício aí, ó, dá uma olhada. Traz os três lados, né? Eu vou montar duas equações aqui, ó. X mais y é igual a x mais 3, que o lado AB tem a mesma medida do lado AC. E y mais 4 é igual a qualquer um dos dois que você quiser de cima aí, tá? Pode ser o x mais 3. Pronto. Isso aqui é um sisteminha, nem vou usar a terceira, tá? Mas se você quiser colocar a terceira, não tem problema.
Esse sistema é equivalente ao seguinte sistema. Vou pegar e juntar tudo que é x e y de um lado e tudo que é termo independente do outro. E aqui eu vou ter ó, x menos x mais y dá 3. De cá, y menos x é igual a 3 menos 4. Percebeu o que eu fiz? Olha lá o que eu fiz. Ó. Todo mundo que é letra, é variável, eu trouxe para cá. Todo mundo que é número ficou do lado de lá. Certo? Olha o que aconteceu em cima. Ó. Cortei x. Então a minha equação agora de cima é simplesmente essa. Y igual a 3. Ou seja, na prática, um dos valores que eu procurava já foi encontrado. Que é o valor de y. E embaixo eu tenho y menos x igual a menos 1. E agora eu vou pegar o que eu encontrei aqui e substituir na equação de baixo, já tem um valor de y. Então eu fico com 3 menos x igual a menos 1. Menos x é igual a menos 1. Vou passar o 3 para lá com o sinal trocado. Menos x é igual a menos 4. Beleza, daqui eu concluo, multiplicando todo mundo por menos 1, que o x que eu estava procurando vale 4. Perceberam? Você pode fazer da sua forma aí, você vai encontrar o mesmo resultado. Se quiser usar 3 equações não tem problema, se quiser usar as equações diferentes da que eu usei também não tem problema. A ideia é encontrar os valores 4 para x, 3 para y. Vamos seguindo. E vamos aí para o exercício 8, dá uma olhada nessa figura, ela mete um pouco de medo. Né? Quando você olha a primeira vez você fala, meu Deus, que loucura. Mas não é um exercício difícil não, tá? Eu consideraria ele no mínimo aí médio, tá bom? Então não se assuste com os desenhos. Na figura o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC, você vai ver cada um dos dois triângulos, ABC e DEC, ou DCE, tanto faz. Determine o valor de alfa e beta. Tá aí. O que você vai perceber, né? O ângulo D de dado, ele está de frente ao lado que tem dois tracinhos. Você vai perceber que tem dois tracinhos no lado CE. Então o ângulo D de dado está de frente ao lado de dois tracinhos, né? Que é o lado CE. Você vai perceber, inclusive, que esse triângulo que está em cima, que é o DCE, ele é congruente ao triângulo ABC. Ok? Legal, então isso quer dizer o seguinte, que tem um outro ângulo no triângulo de baixo, que é o ângulo A. Você está vendo que tem dois tracinhos, ele também está de frente dos dois tracinhos que correspondem ao lado BC, né? Esses ângulos têm que ser iguais, porque eles estão de frente de dois lados de triângulos que têm a mesma medida, né? Então esses dois ângulos aí são congruentes. Daí eu tiro o seguinte, ó, 2α mais 10 graus tem a mesma medida de, olha lá quem está de frente no triângulo embaixo, 3α. Pronto, daqui eu já vou descobrir alfa, certo? Já vamos fazer a conta, né? 2α menos 3α é igual a menos 10 graus, menos alfa menos 10 graus, multiplico todo mundo por menos 1, alfa nos dá 10 graus. Esse é um dos que eu queria. Agora vamos procurar relações entre os ângulos beta. Olha no triângulo de baixo, onde aparece beta mais 48 graus, ele está de frente ao lado que tem um tracinho só. Aí vamos procurar no triângulo de cima, onde que tem um tracinho? Poxa, um tracinho só no lado, está lá no lado CD. E qual que é o ângulo que está de frente a esse lado? 5 beta. Conclusão, a ângulos iguais se opõem lados iguais, então, ou vice-versa. E a partir dessa conclusão, nós vamos escrever o seguinte, ó, o beta, ou o ângulo beta mais 48 graus, tem que ser igual ao ângulo de cima lá, porque eles estão de frente ao mesmo lado, que tem a mesma medida, que são esses lados que tem um tracinho, certo? Beleza, que isso também é só fazer conta, né? Beta menos 5 beta é igual a 48 graus, só que 48 graus negativo, né? Porque passou para lá, tem que trocar sinal, certo? Menos 48 graus. Aqui eu tenho menos 4 beta igual a menos 48 graus. Multiplico todo mundo por menos 1. 4 beta é igual a 48 graus.
passo o 4 dividindo, beleza? Beta é igual a 12 graus. Então, o que você deve ter percebido? Você deve ter percebido o seguinte: nossa, o desenho realmente mete um pouco de medo. Mas é difícil? Não é difícil, certo? Só você ter essa ideia que no caso, triângulos que são congruentes, a lados iguais se opõem ângulos iguais, certo? Então essa é a ideia central para que eu descubra quem é beta e quem é alfa. Então vamos resolver um pouquinho mais complicado adiante. O exercício 9 que aparece para você aí, ó, na figura ao lado, o triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD, certo? Então você tem um triângulo à esquerda e tem outro à direita, e eles são congruentes, beleza? O caso aí de congruência seria lado, ângulo, lado. Você percebe que tem um ângulo de 90 graus nos dois triângulos e os lados têm a mesma medida. Ó. Do lado de cá tem 2x com tracinho e do lado de lá tem 3y mais 8 com tracinho só. Então esses dois lados aí apresentam a mesma medida. Mesmo raciocínio para o lado AB de bola, né? A, B de bola e B de bola, C, ok? Então nesse caso, é aquela ideia do exercício anterior. O que eu vou fazer? Você vai perceber que de frente ao ângulo de 90 graus, tem um lado que é 2x, do triângulo de cá. Do triângulo de lá, de frente ao ângulo de 90 graus, tem um lado que é 3y mais 8. Ok? Já montei uma equação usando essa ideia. Agora olha dois tracinhos de cá e dois tracinhos de lá. Te dá a informação de que x, né, que é o lado AB, que tem os dois tracinhos, tem a mesma medida do lado de lá, que também tem dois tracinhos, que no caso é 2y. Pronto, montei meu sistema. Então você vai perceber que o x já está isolado aqui na equação de baixo. Então no lugar do x eu coloco 2y na de cima. Então vamos reescrever essa aqui a partir dessa ideia. Ó. 2 vezes x, mas o x já está isolado aqui, ele vale 2y. Então eu coloco 2y no lugar do x. Isso é igual a 3y mais 8. Vamos deixar indicado, né? Para ficar claro que aqui é o x, né? Que vale 2y. Beleza, então aqui eu faço distributiva, encontro 4y igual 3y mais 8. 4y menos 3y igual a 8. 4y menos 3y é y. Conclusão, o y vale 8. Um dos caras eu já encontrei. E como que eu descubro o x? Ó, se eu sei que x é 2y, x é 2 vezes 8, que é o valor que eu acabei de encontrar. Portanto, x é igual a 16. Tranquilo? Beleza. Mais um exercício envolvendo, nesse caso aí, congruência de triângulos, né? Congruência de triângulos. Nós vamos seguir adiante. Isso traz essa figura para você. Também é uma figura que mete medo, né? Mas você tem que ser tranquilo nesse momento e perceber o que está acontecendo. O exercício quer que você calcule x e y, tá bom? Vamos entender, né? O triângulo do lado esquerdo, tem um triângulo do lado esquerdo e tem um triângulo do lado direito. Esses dois triângulos são congruentes, conforme o enunciado do exercício nos disse, né? Beleza, se eles são congruentes, eu tenho que encontrar os lados de um que tem a mesma medida dos lados do outro, certo? E é isso. Perceba lá, ó, em relação àquele ângulo que só tem ângulo, né? Ângulo, só tem um traço, só tem uma borda aí, ó. De frente dele você tem um de 35. De frente dele você tem a medida 35, pode ser metro, centímetro, qualquer coisa. Do lado de lá, de frente do outro, que também tem esse único tracinho, você tem uma medida que é 3y mais 5. Então, como esses triângulos são congruentes, a lados iguais se opõem, a ângulos iguais se opõem lados iguais, certo? Então, na prática, esse 3y mais 5, que está de frente ao ângulo que tem uma borda só, tem que ser igual a 35, que é o outro lado que está de frente ao ângulo que tem uma borda só. Daqui eu descubro o y. 3y é igual a 35 menos 5. 3y é igual a 30. Y é 30 dividido por 3. Portanto, y vale
10. Um cara já foi. Vamos descobrir o próximo aí que é x, né? Vamos entender, do lado de baixo aqui, do triângulo que está à esquerda, você está vendo que de frente ao ângulo que tem duas bordinhas, você tem a medida 2x menos 6. No outro triângulo, que é o triângulo da direita, de frente ao que tem duas bordinhas, você tem 22. A ângulos iguais se opõem lados iguais, ok? Então nessa ideia, a ângulos congruentes se opõem lados congruentes, ou de mesma medida. Nessa ideia, 2x menos 6 vale quanto? Vale 22, certo? Daqui eu tiro que 2x é 22 mais 6. 2x é igual a 28. X é 28 por 2. X é 14. Pronto. Descobri x, descobri y. Você vê que é muito rápido resolver isso, desde que você entenda essa ideia dos triângulos congruentes, certo? Triângulos entre aspas iguais, certo? Aí você tem 4 casos de congruência, mais um caso especial, seriam 5 casos de congruência, para ver se triângulos aí são congruentes ou não. Nesse caso, o caso de congruência, para quem manja do assunto aí, é ângulo, lado, ângulo. Você tem dois ângulos que têm a mesma medida, tanto no triângulo da esquerda como no triângulo da direita, e um lado que é comum entre eles, entre esses dois ângulos, você vai perceber pela figura. Certo? Vamos seguindo adiante. Olha aí a situação, você tem nesse caso aí um paralelogramo, tá? Que é a junção de dois triângulos congruentes. Beleza. Na figura ao lado, os triângulos ABC e CDA são congruentes. Então você procura aí ABC e CDA. Eles são congruentes. Nesse caso é o caso de congruência, pode ser não, é o lado, ângulo, lado, tá bom? Aí no caso eles têm um lado em comum, que é o lado AC. Beleza, bacana, cálculo x e y. Então nós vamos ver o seguinte, ó, isso aí é rapidão. De frente o lado que tem um tracinho só, tem um ângulo 3y. Do lado de lá, de frente ao tracinho, um tracinho só, tem um ângulo de 27 graus. Então você vai olhar e perceber que esse 3y tem que dar 27 graus. Aqui você descobre tranquilamente que y vale 9 graus. Ok. E aí eu estou trabalhando com ângulo, hein? No exercício passado eu trabalhei com lado. Certo? E da mesma maneira, olha lá quem está de frente ao ângulo 2x, os dois tracinhos. Os dois tracinhos, de frente aos dois tracinhos está o ângulo 2x. No triângulo de cá, em frente aos dois tracinhos, está o ângulo de 120 graus. Conclusão, né? Esse 2x tem que ser igual a 120 graus. Daqui eu tiro que x 120 por 2, x, portanto, 60 graus, ok? Exercício tranquilo, mas eu quis trazer uma outra variação para você avaliar, certo? Essas várias situações de como isso aparece para você resolver, seja numa situação de Enem, de concurso e por aí vai. Beleza? Vamos seguir em frente. Vamos lá, agora nós vamos trabalhar com aquela ideia do teorema dos ângulos internos de um triângulo. O que diz esse teorema? Diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale ou é igual a 180 graus. Trouxe 4 situações para a gente resolver rapidamente. Olha esse primeiro triângulo aí, você vai ver que um ângulo é 60, o outro é 70 graus e o último é x, o exercício que é o valor de x, né? Então se eu pegar 60 graus mais 70 graus mais x, tem que dar 180, tá? Soma esses dois, 130 graus. Passa 130 para lá, sinal trocado. Conclusão, o x que nós procurávamos equivale a 50 graus. A primeira situação é isso aí, usando o teorema dos ângulos internos de um triângulo. Olha a segunda situação, você tem um ângulo de 50, você tem um ângulo lá em cima, lembra que aquele símbolo é o símbolo de 90 graus? Né? Então você tem 50 mais 90 mais x. Okay? Essa é a segunda situação. 50 graus mais 90 graus mais x tem que dar 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo. 50 mais 90, 140 graus. É igual a 180. X é 180 graus menos 140 graus. X, portanto, é 40
graus nessa situação, ok? Agora, nessa situação dos exercícios aí 14 e 15, eu tenho o teorema do ângulo externo ao triângulo, ok? O que diz esse teorema do ângulo externo? Diz o seguinte: em um triângulo, um ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Então você vai perceber nessa figura aí que você tem um ângulo externo que é um ângulo Y, ele é igual à soma, entre aspas, dos dois ângulos que não estão próximos a ele, que é aquele de 65 e aquele de 45, certo? Então, Y, que é um ângulo externo, ele é a soma dos dois que não são adjacentes a ele. No caso, 45 graus e 65 graus. Daqui você tira 110 graus como resultado final ou como valor relacionado ao ângulo Y, beleza? Olha a outra situação a respeito do teorema de ângulo externo. Aí você tem um ângulo Y, mesma coisa, beleza? Ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, ou seja, dos ângulos que não estão colados nele, os outros dois que não dizem respeito ao vértice onde ele está. O Y, esse ângulo Y está no vértice de cá. E você tem um ângulo lá de 70 graus, você tem outro ângulo de 50 graus. Esse ângulo de 50 graus que ele está de fora, perceba que o ângulo que está faltando informar aí o valor dele, né, a medida dele, vale 50, porque esse ângulo é oposto pelo vértice com esse de 50 graus, certo? Então dentro do triângulo você pode colocar esse de 50, na parte lá no vértice onde está o de 50 graus, você pode colocar 50 graus dentro, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Nós já vimos isso na aula anterior de ângulos, ok? Então na prática esse Y que eu estou procurando, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, 70 graus mais 50 graus. Portanto, Y equivale a 120 graus, beleza? Descobri Y para as duas situações relacionadas aí ao teorema do ângulo externo de um triângulo, beleza? Vamos lá, nesse bloco agora nós vamos ver um exemplo que envolve o teorema dos ângulos internos de um triângulo e outro que envolve o teorema do ângulo externo a um triângulo, ok? Então a primeira situação aí, você vai ver que os vértices, os ângulos são x, x mais 10 graus, x menos 10 graus. Se eu somar todos esses ângulos, ok, nós sabemos, pelo teorema dos ângulos internos de um triângulo, que isso aqui tem que dar 180 graus. Pronto. Aqui eu já vou cortar mais 10 graus com menos 10 graus. X, olha aqui, x mais x mais x, 3x é igual a 180 graus. X, portanto, 180 graus dividido por 3. X, portanto, vale 60 graus, ok? Esse foi usando o teorema dos ângulos internos de um triângulo. Agora, olha a próxima figura do exercício 17. Agora vamos usar o teorema do ângulo externo. Está vendo aquele ângulo lá, 3x menos 30 graus? Ele é externo a esse triângulo que você está vendo. Então, se ele é externo ao triângulo que você está vendo, ele como ângulo externo, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, dos ângulos que não estão colados nele. Quem que não está colado nele? Aquele x mais 30 graus lá em cima e aquele x menos 10 graus, certo? Então, teorema do ângulo externo em um triângulo, ele que é 3x menos 30 graus, ele tem que ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. X mais 30 graus somado com x menos 10 graus. Então, para descobrir o valor de x, basta resolver essa equação que aí está. Tá bom? Então, vamos lá. Tudo que é x de cá, tudo que é número de lá. Já tenho 30, já tenho menos 10, vou passar esse outro 30. Bacana? 3x menos x menos x é 3x menos x é 2x, pá, x. Beleza. 30 menos 10, 20. 20 mais 30, 50 graus é o valor de x que nós estávamos procurando. Beleza? Mais dois exercícios foram aí, jogo rapidíssimo, né? Um envolvendo o teorema dos ângulos internos de um triângulo, outro envolvendo o teorema do ângulo externo a um triângulo. Beleza? Vamos seguir em frente.
Mais um bloco aí da nossa aula, agora voltando com 3 exercícios. Dê uma olhada no primeiro, eu fiz um esboço dele aqui só para a gente poder pensar. Ok? Enquanto você olha a figura está aqui, beleza? Do lado esquerdo aqui do quadro. Você tem esse ângulo, esse lado igual a esse, ou seja, os 3 lados iguais. Isso significa que esse triângulo é equilátero e a soma dos ângulos internos é 180. Quer dizer que cada um desses ângulos internos equivale a 60 graus. Se aqui é 60, aqui também é 60, porque esses ângulos são opostos pelo vértice, beleza? Pelo mesmo motivo, por esses ângulos serem opostos pelo vértice, aqui também é 90, porque de lá é 90, ok? Esses ângulos são opostos pelo vértice, então na parte de dentro também tem um ângulo de 90. Então, para esse triângulo aqui, sabendo que nós queremos encontrar o valor de x, se eu pegar 60 graus mais 90 graus, que é um ângulo reto, mais x, dentro desse triângulo, a soma desses ângulos internos tem que dar 180. 60 mais 90, 150 graus, mais x igual a 180 graus. Portanto, x é 180 graus menos 150 graus. X é 30 graus, ok? Então, para a primeira situação, nosso exercício 18 aí, já está resolvido. Na nossa próxima figura, ela aparece para você aí, eu fiz um esboço no quadro, ok? O que que nós temos, né? Nós temos um ângulo de 90 graus, ok? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 90 já está aqui. Você percebe que esse triângulo é um triângulo equilátero, isósceles. 2 lados de mesma medida. A lados iguais se opõem ângulos iguais. Então você vai perceber o seguinte, que aqui tem que ser 45 graus e aqui tem que ser 45 graus. Vamos entender o porquê. Eu já tenho 90 para 180, está faltando 90, mas esses dois ângulos são iguais. 90 dividido por 2 dá 45. Se você pegar 45 e somar com 45 dá 90, com mais esses 90, nós chegamos em 180, certo? Esse ângulo aqui também é de 45, ó. Por que esse ângulo é de 45? Porque ele é oposto pelo vértice com o ângulo de cá. Nós estudamos isso na nossa aula de ângulos, que foi a primeira aula do nosso curso, aula anterior a essa, ok? Isso aqui é 100, e esse ângulo é 180 graus, essa outra parte equivale a 80 graus, ou esse outro ângulo equivale a 80 graus. Então vamos dar uma olhada nesse triângulo de baixo e perceber o seguinte, se eu pegar os 80 graus mais os 45, lembra? Esse 45 aqui é oposto pelo vértice com o 45 do triângulo maior. E aqui esse 80 complementou 100 para chegar em 180, certo? Então 80 mais 45 mais esse x que eu ainda não sei, que é o que eu quero descobrir, resulta em 180, tá bom? Aqui eu tenho 125 graus, beleza, mais x é igual a 180. X, portanto, 180 graus menos 125. X vale 55 graus, beleza? Esse é o valor de x para essa segunda situação. Bacana? No exercício 20, você vai perceber no triângulo de lá, você tem um ângulo de 25 graus de frente a esse lado que tem 2 traços, né? Então quer dizer que esse outro ângulo, que também está de frente ao lado que tem 2 traços, tem que valer, ou tem medida, igual a 25 graus também, certo? Porque esse triângulo é isósceles, beleza? Tá, tem 25 aqui e 25 de cá, isso dá 50 graus. Para completar 180 nesse triângulo, aqui tem que ser 130 graus. Vamos ver? 25 mais 25 dá 50. 50 mais 130, a soma interna dos ângulos internos desse triângulo dá 180 graus. Beleza, se aqui é 130, de cá tem que ser 50, ok? Você vai perceber que esse ângulo aqui é um ângulo externo a esse triângulo que está à direita. Se ele é externo, ele é a soma dos não adjacentes a ele, ou aqueles que não estão próximos dele, certo? 25 mais 25 tem que dar esses 50 realmente.
Perceba agora que esse 50 está de frente a um lado com dois traços. E aqui nós temos outro ângulo que está de frente a um lado com dois traços. Então aqui também tem que ser 50 graus, beleza? Por fim, para encontrar o valor de x, x somado com 50 aqui na base, mais outros 50 aqui na base desse triângulo isósceles me dá 180 graus. X mais 100 graus me dá 180, beleza? X é 180 graus menos 100 graus. Concluímos, portanto, que x equivale a 80 graus. Muito cuidado nesse exercício para você não errar, hein? Você pode ter imaginado o seguinte, poxa, todos os ângulos que são opostos a esses dois tracinhos tem que valer 25. Não, isso não é verdade. Você vai ver, inclusive, que essa abertura aqui ela é maior que essa que está aqui, né? Então o ângulo também é maior. Muito cuidado a resolver esse exercício principalmente. Vamos voltar no próximo bloco aí com mais uma bateria de exercícios. Olha aí, nesse bloco trouxe dois exercícios envolvendo a ideia de teorema do ângulo externo, beleza? Dá uma olhada aí no que eu estou chamando de 21. Ele é um pouquinho complicado de se ver, né? Mas vamos chegar lá. Olha só. Esse ângulo está de frente aos dois tracinhos. Tem outro ângulo de cá que está de frente aos dois tracinhos, né? Esses dois tracinhos indicam que esses segmentos são congruentes, tá? A mesma medida. Então esse ângulo aqui embaixo tem que ser x também. Ok? Nós temos um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de D de dado. Esse triângulo ADC é um triângulo isósceles, né? De base a C. Então os ângulos da base têm que ser iguais. E aqui também vale x, certo? Beleza. Agora eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de y. Ok. Ele está de frente aos dois tracinhos. Ele não vale x, hein? Ele está de frente aos dois tracinhos. E tem outro ângulo aqui que também está de frente aos dois tracinhos. Se eu chamei um deles de y, o outro tem que ser chamado de y também. Certo? E aí você vai perceber o seguinte, ó. Que esse y é um ângulo externo ao triângulo ADC. Ele é um ângulo externo. Então, se ele é um ângulo externo, ele é a soma dos adjacentes, ou dos ângulos não adjacentes a ele, certo? Que no caso é o ângulo x e o ângulo x de novo. Ou seja, esse y é a soma desses dois. Lembrando, esse y é externo ao triângulo ADC. Então, nesse caso, nós já concluímos que y é 2 vezes x, ou seja, x mais x, certo? Porque ele é um ângulo externo ao triângulo AD de dado C. Beleza? A partir dessa informação, aí nós vamos usar aquela ideia que o exercício nos deu, dizendo, ó, o lado AB tem a mesma medida do lado AC. Então, o lado AB tem a mesma medida do lado AC. Então, você percebe o seguinte, quem está de frente ao lado AC? Quem está de frente ao lado AC é o ângulo Y. O ângulo Y tem a abertura relacionada ao lado AC. Então isso quer dizer o seguinte, isso aqui é a mesma medida, esse ângulo da base aqui, ó, também tem que ser Y, porque essa abertura nesse outro ângulo da base, o completo aqui, dá esse lado AB, mas AB é igual a AC. Então vamos repetir. Esse lado está oposto ao ângulo Y, beleza. E esse outro lado, que tem a mesma medida do lado AC, também tem que estar oposto, ou seja, na verdade está de frente ao ângulo, que aqui no total tem que valer Y, beleza? Ou seja, isso aqui é um triângulo isósceles, esses dois lados aqui, ó, esse AC e esse AB, são congruentes, isso aqui é uma base, certo? Então, se são congruentes, os ângulos da base têm a mesma medida. Eu sei que y é igual a 2x, certo? Aqui tudo é y. Beleza, para completar, aqui tem que ser x, porque y é igual a 2x, certo? Vamos repetir, porque é complicado de ver. Lado AC está de frente ao ângulo y, beleza. Lado AB, que tem a mesma medida do ângulo AC, também está de frente a um outro ângulo, que também tem que valer y. Aqui vale y, aqui também tem que valer y. Porque esse triângulo é um triângulo isósceles, certo?
Tá? Eu sei que y é 2x. Eu já tinha descoberto que esse ângulo aqui é x. Então, para completar y, para chegar em y, que é 2x, está faltando o x, certo? Então, tudo isso aqui é y e aqui também é y, beleza? Aí, olha para o triângulo grande, o ABC. Eu vou pegar os ângulos internos desse triângulo, que são x mais, vou somar esses ângulos, y mais, aqui também é y. Tudo isso tem que dar 180 graus, beleza? Tá, mas eu sei da informação de cima que y é 2x. Opa! Então quer dizer que no lugar do y eu vou colocar 2x. E aí eu só vou ficar com o x na jogada. Aparece y uma vez, aparece duas. Então tem que aparecer 2x duas vezes. Isso é 180 graus. 5x é 180, beleza? Daqui eu tiro que x é 180 graus dividido por 5. Ok. Então x é quanto? Eu vou chegar em 36 graus. Ok. É isso mesmo. 36 graus é a medida do ângulo x que nós procurávamos. Certo, pessoal? Beleza, esse aí é o número 21, que deu 36. Agora nós vamos ver o número 22, certo? Olha aqui, isso aqui é um triângulo isósceles. Então cada um desses ângulos, equilátero, todas as medidas são idênticas. Então todos os ângulos internos equivalem a 60 graus. Todos os três lados são iguais. Cada um tem que valer 60, porque na hora que eu somar dá 180. Aqui é 60, embaixo também é 60. Ok? Vamos olhar o outro triângulo para a gente poder descobrir esse ângulo aqui que a gente quer. Certo? Aqui tem 90 graus. E esse lado é igual a esse lado. Conclusão, aqui tem que ser 45. E aqui tem que ser 45. Por quê? 45 mais 45 dá 90. Com os outros 90, 180 graus. Certo? Se aqui é 45, esse ângulo também é 45, porque eles são, né, na verdade, opostos pelo vértice. E aí você vai perceber o seguinte, o x que você vê aqui, ele é um ângulo externo a esse triângulo, ó, que está aqui no miolo. Se ele é um ângulo externo a esse triângulo, ele é a soma daqueles ângulos não adjacentes, que não estão colados nele, certo? Ou seja, pelo teorema do ângulo externo, esse x, que é ângulo externo ao triângulo, menor aqui, que está no miolo, tem que ser a soma dos dois. 60 mais 45, portanto, x é igual a 105 graus. Beleza? Mais dois exercícios aí relacionados ao teorema do ângulo externo. Vamos seguindo adiante com outros blocos que virão. Vamos lá, pessoal, mais dois exercícios envolvendo o teorema do ângulo interno e do ângulo externo, ok? Olha a primeira figura, você tem a soma aí desses ângulos, tem que dar 180, né? Só que o primeiro detalhe é o seguinte, na hora que você somar y mais x mais y mais 2x mais 10 graus, na hora que você somar essa turma toda, você vai ter duas equações, você vai ter uma equação só com duas incógnitas, né? X e y, certo? Então você não vai conseguir resolver. Você vai ter que olhar primeiro o seguinte, você percebe que ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, x mais y igual a 2x mais 10 graus, ok? E aí eu posso dar uma arrumada nessa equação, né? Antes de descobrir a próxima. X menos 2x, passei o 2x para cá, mais y tem que ser igual a 10 graus. 10 graus ficou no lugar dele. E aí eu tenho menos x mais y igual a 10 graus. Ou se você preferir, y menos x igual a 10 graus, né? Essa aqui é uma das equações que envolvem x e y. Deixa ela quieta. Beleza? A outra qual é? A outra vem da soma dos ângulos, né, internos do triângulo. Você tem y mais x mais y mais 2x mais 10 graus. Isso tudo tem que dar 180 graus, certo? Vamos somar os termos semelhantes aí, ó. Você tem y aqui com y,
x aqui com x, certo? Então você tem 2y mais 3x é igual, passo o 10 para lá. Então nós temos 2y mais 3x igual a 170. Pronto. Outra equação envolvendo x e y, igual a de cima. Eu vou pegar na de cima, para colocar na de baixo, né? Eu vou isolar y, certo? Y é quem? 10 graus. Passo o x para lá com o sinal trocado. Y é igual a 10 graus mais x. Beleza? Aonde tiver y na de baixo, eu vou substituir por aquela que eu isolei na de cima. 2 vezes y, mais y é 10 graus mais x. Mais 3x igual a 170. Só reescrevi, né? Lembrando que isso aqui é o valor de y que está lá em cima, ok? Beleza, faço chuveirinho. 20 graus mais 2x mais 3x igual a 170 graus. Ok. Daqui eu tenho que, ó, vamos somar x com x, vou passar o 20 para lá. Então eu fico com 5x igual 170 graus mais 20 graus, 5x, mais não, menos, né? 20 graus, 5x é igual a 150 graus, x, portanto, 150 dividido por 5, x é 30 graus. Encontramos um dos valores. Para encontrar o outro valor, que é y, eu volto na equação que está aqui acima, né? Y é 10 graus mais x, mas o x eu acabei de descobrir vale 30. Portanto, y equivale a 40 graus. Ok? Beleza. Próximo exercício, olha aí, aparece para você. É uma ideia parecida, né? O que nós temos que ter em mente aqui, ó? Tá percebendo que esse ângulo que está de frente ao lado que tem os dois pauzinhos vale 2x mais y, né? E aqui nós temos outro ângulo que também está de frente a um lado que tem dois pauzinhos. Significa que esse triângulo é isósceles. E esse ângulo que você está vendo aqui também tem que ser 2x mais y. Ou seja, os ângulos da base são iguais. Um triângulo isósceles, os ângulos da base, os dois, têm a mesma medida. Se aqui é 2x mais y, aqui também 2x mais y, certo? Beleza. E agora eu tenho condições de somar essa turma, né? E o raciocínio é idêntico ao que está aqui, certo? Você tem... Quais são os ângulos da base, ó? Você tem esse ângulo que está de frente a esse lado que tem um pauzinho. Você tem esse outro ângulo que está de frente a esse lado que tem um tracinho, um pauzinho, tanto faz. Isso quer dizer que esse ângulo tem que ser igual a esse, porque esses dois ângulos são ângulos da base de um triângulo isósceles. Então, é o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui, certo? A primeira informação que eu tenho que anotar é essa, ó. Esse ângulo que é x mais y tem que ser igual ao ângulo 2x menos 25 graus, certo? Vou só dar uma arrumada aqui, ó. Você vai ver que vai ficar... olha lá, x... aqui eu errei, né? Que na verdade é menos 25. Porque o 25 está negativo, já está do lado de lá. Então aqui é x menos y igual a menos 25 graus. Pronto. A primeira equação envolvendo x e y já está aqui. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os ângulos internos daquele triângulo que está do seu lado direito. 2x mais y somado com x mais y que está lá em cima, somado com 2y menos 25 graus, isso aqui tem que dar 180 graus, ok? Então vamos agora reduzir os termos semelhantes, ó, x com x, y com y. E 25 eu vou passar para lá com o sinal trocado. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, 3x mais 4y é igual, passo o 25 para lá com o sinal trocado.
3x mais 4y igual 205 graus. Tá, mas eu posso isolar x aqui, ó, tá mais tranquilo, né? Vou passar o y para lá, o menos 25 continua igual, então x é igual a y menos 25. O y tem que trocar de sinal, 25 não, já está do lado de lá. Então aquele valor é o valor de x, ó. Então aqui no lugar do x eu venho e coloco y menos 25 graus mais 4y me dá 205. Vou aplicar chuveirinho. Lembrando que esse cara aqui, esse y menos 25 que apareceu, nada mais é do que aquele x que nós isolamos lá, né? Aqui eu aplico chuveirinho, eu tenho 3y menos 75 graus, 3 vezes 25 dá 75, mais 4y igual a 205 graus, certo? Redução de termos semelhantes, 3y com 4y me dá 7y. O 75 passo para lá com o sinal trocado. 7y igual a 280 graus. Y é 280 graus dividido por 7. Aqui nós tiramos que y é 40 graus. Ok? Vou escrever direito esse 40 aqui. Então aqui y é 40 graus. Beleza. E aí, como é que eu descubro o x? Basta voltar naquela equação, né? X quem é? O valor de y, que é 40 graus, menos 25 graus. X, portanto, 15 graus. É o resultado final. Beleza? Vamos seguindo aí mais um bloco adiante. Estamos quase terminando a nossa aula, a nossa maratona envolvendo triângulos, hein? Beleza? Vamos lá, nesse penúltimo bloco aí da nossa aula, eu trouxe dois exercícios que são muito parecidos, tá? Dá uma olhada nesse primeiro aí, que é o exercício 25. Você tem dois ângulos externos. Você tem um triângulo lá, né? E um dos ângulos internos do triângulo vale x. E aí a pergunta é, quanto vale o outro ângulo interno do triângulo? Aqueles dois lá em cima, certo? Que são complementares, que são suplementares a esses ângulos externos aí. Então aquele primeiro ângulo que está lá em cima, ele vale 180 graus, que ele é o complemento de 2x mais 110 graus, né? Então ele vale 180 menos 2x mais 110 graus. Se eu pegar isso aqui e somar com 2x mais 110 graus, vai dar 180, certo? Lá em cima, o suplemento de 2x menos 110 graus é 180 menos o ângulo que ali está, que é quem? 2x menos 110 graus, ok? Então você perceba que basta você pegar, se você quer descobrir quem é aquele ângulo, você sabe que tudo é 180, você pega 180 menos o que você tem, 180 menos o que você tem. Para o outro a mesma coisa, 180 que é tudo, menos o que você tem. Só que muita atenção nesse menos é menos para todo mundo. Você não pode errar a conta, certo? Beleza. Isso aqui mais x, ou seja, os três ângulos internos, o primeiro ângulo interno, que é aquele lá de cima à esquerda, o segundo ângulo interno, que é aquele lá em cima à direita, mais o x, tudo isso tem que dar 180 graus, certo? Então vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar 180 graus, menos 2x, menos 110 graus. Lembra de fazer jogo de sinal para esses dois caras. Você vai errar. Mais 180 graus, menos 2x, mais 110 graus, mais x igual a 180 graus. Certo? Quem que eu posso simplificar? 110 com 110. Beleza. E só, né? Legal. Eu não vou simplificar o 180 com 180 aqui, porque senão o pessoal confunde as bolas todas, né? Então é melhor deixar de lado. Menos 2x com menos 2x com x. 180 com 180. Então vamos lá, 360 graus, que é a soma de 180 com 180, menos 2x dá menos 4x, mais x, menos 3x, tudo isso tem que dar
180 graus, certo? Então, menos 3x é igual a 180 graus menos 360 graus. Menos 3x é igual a menos 180 graus. Multiplico todo mundo por menos 1. Passo 3 dividindo. Daqui, portanto, eu concluo que x vale 60 graus. Essa é a resposta do exercício 25, ok? Vou fazer algo parecido no exercício 26. A imagem já aparece para você aí. Olha lá. Eu tenho um ângulo interno ao triângulo, a esse triângulo que você está vendo, que é x mais 10 graus. Esse é um dos ângulos internos. O outro ângulo interno, ele nada mais é do que 180 graus menos aquele que está lá, ó, 2x menos 30. Mesmo raciocínio do exercício 25. Então, eu estou procurando um ângulo interno ali no vértice B de bola. Esse ângulo eu não sei quanto é, mas eu sei que ele somado com 2x menos 30 dá 180. Né? Então, ele na prática é 180, que é tudo, menos a parte que eu conheço, que é aquele ângulo externo lá, que é 2x menos 30. Somado com 180 menos, olha o outro lá, mesmo raciocínio, tem um ângulo no vértice C, que é um ângulo interno ao triângulo, eu não sei quanto ele vale, mas eu sei que ele somado com 2x mais 10 graus dá 180. Então na prática ele é 180, que é tudo, menos o que eu conheço, que é 2x mais 10 graus. Ok? Tudo isso somado tem que dar 180. São 3 ângulos internos de um triângulo. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. X mais 10 graus mais 180 graus, menos 2x. Estou fazendo jogo de sinal com esse menos, hein? Não errem essa conta. Mais 180 graus menos 2x menos 10 graus é igual a 180 graus, certo? Redução de termos semelhantes. X aqui, menos 2x, menos 2x. 10, 180, 30, 180 e 10. Já poderia ter cortado esses 10 aqui, né? Agora que eu estou vendo, ó, já corta esses dois 10 que aí estão. X menos 2x dá menos x. Menos 2x, menos 3x. 180 mais 180 dá 360. Mais 30, 390. Ok? Isso é igual a 180 graus. Menos 3x é igual a 180 menos 390. Menos 3x é igual a 210, né? Só que negativo. Multiplico todo mundo por menos 1. 3x é igual a 210 graus, x é 210 dividido por 3, daqui eu chego que x que eu estou procurando vale 70 graus, ok? Maravilha, está aí descoberto os dois valores, né, para essas duas situações que são muitíssimo parecidas, né? Vamos lá, o último exercício aí da nossa maratona, tá aí, a figura aparece para você, o exercício que é o ângulo x e o ângulo Y, né? Eu achei que esse exercício era muito complicado, né? Mas na prática não é da forma como eu pensei. Mas vamos resolver de qualquer maneira para fechar essa aula, tá bom? Então eu tenho aqui 30, 40. Conclusão, esse ângulo aqui tem que ser de 110, certo? Na hora que eu pegar 110 mais 30, eu chego em 140. Mais 40 dá 180 graus. Que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, beleza? Se esse x somado com 110 tem que dar 180, a nossa conclusão é que x vale 70 graus. Então, o primeiro valor que eu precisava encontrar, que era o valor de x, já está feito. Vale 70 graus, certo? E aí agora, pelo teorema do triângulo externo, perceba que esse ângulo y ele é externo ao triângulo ABE, certo? Então, se y é externo ao triângulo ABE, ele é a soma dos ângulos não adjacentes a ele, ou seja, que não estão colados nele, os outros dois, certo? Que são esses aí, ó.
55 graus e 70 graus somados, ok? Na hora que você soma esses dois valores, você chega em 125 graus, é a medida do ângulo Y. Beleza, pessoal? Então tá aí, rapidão, né? Ó, não deu 2 minutos. Agradecer vocês que acompanharam aí essa maratona de geometria plana, beleza? Terminamos a segunda aula do nosso curso Tudo que você precisa saber de geometria plana. E o tema dessa aula, com 27 exercícios, foi triângulos, beleza? Fiquem espertos em relação à terceira aula. Daqui a pouco aparece aqui o link para essa terceira aula de geometria plana. Bacana? Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Muito feliz, ok? Satisfeito. Espero que você tenha gostado aí também dos exercícios que eu selecionei para você. Lembrando sempre, são todos eles da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, que na minha visão é a melhor coleção de matemática do país. Esse é o volume 9, exclusivo aí de geometria plana. Beleza? Até!